Olá, pessoal! LibreOffice Writer, hoje a gente vai falar sobre tabelas, ok? Vamos começar pelo início, por uma questão de princípio, né? Como que se cria uma tabela? Então, bora lá. Insert T Sem título 1 LibreOffice Writer. é um documento novo. Eu vou pressionar aqui Ctrl Home. Em branco. Bem, a primeira coisa é onde eu vou colocar a tabela. Ou melhor, onde ela vai ser criada, onde ela vai ser inserida. Então, você que decide isso. Eu vou colocar aqui, ó, exemplo Caps Lock D E K X C U R S A U. Excursão. excursão, ok? Eu vou pressionar a tecla Enter para ir para o final da Em linha branco. e vou dar Enter duas vezes, ok? Aqui eu vou criar a minha tabela. Então, vou subir com a seta, ó, Excursão. excursão. Vou descendo com a seta, Em branco. Em branco. ok? Aqui eu vou criar. Como que eu crio uma tabela? Bem, vamos começar não pela tecla de atalho, porque já tem muita coisa aí para você memorizar, né? Vou pressionar a tecla Alt para a gente ir para a barra de menus. Primeira esquerda da barra de espaço, Arquivo submenu A. seta para a direita até tabelas. Editar. Exibir. Inserir. Formatar. Estilos. Tabela submenu A. Tabelas, eu desço com a seta, Inserir tabela. Ctrl mais F12T. aqui o atalho, Ctrl F12, tá bom? Inserir tabela, vou dar Enter. Inserir tabela diálogo. Aqui nós vamos ter algumas coisas que ele pergunta e nós vamos responder. Eu vou dar Tab, ó. Geral painel de opção. Colunas. Botão de rotação. Vou dar Shift Tab agora. Nome, edição Alt mais N selecionado tabela 1. Ele pede um nome para a tabela. Quando a gente abre, ele já cai em nome, mas não fala, né? Então, aqui você pode escrever, por exemplo, excursão. K, E, K, X, C, U, R, S, A, U. Excursão. Tá bom? Detalhe, se você escrever várias palavras, ele emenda todas. Então, tem esse detalhe. Vamos lá, Tab. Colunas, botão de rotação editável Alt mais C. Colunas é na vertical, então você tem que pensar antes, o que eu quero? Eu quero numa coluna o nome, na outra a idade, na outra o CPF, na outra o telefone. Então, quantas colunas eu preciso? 4, tá bom? Então, vou digitar aqui com o alfanumérico. 4. Aqui você pode subir e descer com a seta para definir, mas ele não fala. Então, vou pressionar Tab agora. 4. Linhas, botão de rotação editável Alt mais L. Aí, ele não fala, né? Então, eu vou digitar aqui o número de linhas. A primeira linha vai ser para os títulos. E as outras 10 para as pessoas que vão na excursão. Então, eu preciso de 11 linhas. Vou digitar com o alfanumérico. 1. Vou dar Tab. 11. Opções painel de opção. Aqui, o que vier, eu não vou alterar em nada. Vou dando Tab. Não dividir tabela entre páginas. Estilos painel de opção. Ajuda botão U. Inserir botão I. Inserir botão. Vou dar Enter. Logo que ela é criada, o NVDA já fala para a gente que existe uma tabela, que tem tantas linhas, que tem tantas colunas. Olha só, vou dar Enter. Sem título 1 LibreOffice Writer. Sem título 1 documento do LibreOffice documento editável. Tabela com 11 linhas e 4 colunas linha 1 coluna 1. Ok, então ele diz que tem uma tabela com 11 linhas, com 4 colunas. E onde é que ele está? Ele está na primeira linha da primeira coluna. Quer ver? Eu vou subir com a seta. Fora de tabela em branco. Quando tem um documento aqui do Writer, aí você não sabe que tem tabela. Você pressionou Ctrl Home Excursão. e você, excursão. Aí você desce com a Em seta, branco. nada, uma linha em branco, desce com a seta. Tabela com 11 linhas e 4 colunas linha 1 coluna 1. Aí ele te informa que tem uma tabela e informa também que você tem tantas linhas e tantas colunas nessa tabela. Se eu pressionar Ctrl End para ir para o final do documento, olha só. Linha 11 coluna 4. Num primeiro momento, se você está dentro da tabela, ele não te leva para o fim do documento, ele te leva para o fim da tabela. Agora eu pressiono Ctrl End de novo. Fora de tabela em branco. Agora sim, ele saiu, certo? Vou subir com a seta, olha só. Tabela com 11 linhas e 4 colunas. Quando eu subo com a seta, é o mesmo efeito. Achou uma tabela, ele avisa. Eu dou uma seta para baixo, ó, Fora de tabela em branco. fora de tabela. Tá? Então, se você está dentro da tabela, quando você pressiona Ctrl Home, ele vai para o início da tabela. Se você pressionar Ctrl Home de novo, ele vai para o início do documento. Se você está dentro da tabela, pressiona Ctrl End, ele vai para o final da tabela. Se você pressionar Ctrl End de novo, ele vai para o final do documento. Tá bem? Vamos ver mais uma coisa aqui. Ctrl Home. Linha 1.
Linha 1. O que acontece? Como que você se movimenta dentro da tabela? Vamos ver isso aqui, olha só. Seta para baixo. Linha 2, linha 3, linha 4, linha 3, linha 2, linha 1. Eu desci e subi. Então, com a seta para baixo e para cima, você se desloca entre as linhas, tá bom? Agora, com relação às colunas, olha só, eu estou na linha 1 da coluna 1, vou dar uma seta para a direita. Coluna 2, coluna 3, coluna 4. Então, seta para a direita e para a esquerda, eu vou dar seta para a esquerda. Coluna 3, coluna 2, coluna 1. Ele se move entre as colunas quando elas não têm nada escrito, não foram preenchidas. Porque no caso aqui, ó, eu estou aqui, ó, seta para baixo e para cima. Linha 1. Linha 1, e é a coluna 1, tá? Porque aqui, ó, seta para a direita, coluna 2, seta para a esquerda. coluna 1. Eu vou escrever aqui nome, K-U-M-E, certo? E dou uma seta para a direita. coluna 2, Aqui na coluna 2, eu vou colocar a idade. K-D-A-D-E, Agora, olha só o que vai acontecer, ó. Seta para a direita, coluna 3, seta para a direita. coluna 4, Ok? Agora, vamos voltar, olha só o que vai acontecer. Seta para a esquerda, coluna 3, seta para a esquerda. coluna 2, Aqui, ó, ele não fala o que está escrito, certo? Mas se eu continuar com a seta para a esquerda, olha só. E-D-A-D-I, Ou seja, ele soletrou, né? Ctrl seta para a direita, ó. em branco, Nada, Ctrl seta para a esquerda. idade. Idade, certo? Agora, olha só, eu vou dar seta para a esquerda. Eu vou para a coluna 1, olha como que eu vou, seta para a esquerda. Coluna 1, Cheguei nela. Se eu continuar com a seta para a esquerda, E-M-U-N, fora de tabela em branco. soletra. Continuei com a seta para a esquerda, saí. Então, o que ocorre? Vamos lá, ó, seta para a direita. Tabela com 11 linhas e 4 colunas, linha 1, coluna 1. Quando você está na tabela, se você dá a seta para a direita e a célula que fica do lado direito está vazia, ele vai para ela. Se você pressiona a seta para a direita de novo, ele sai e vai para a próxima. Mas, se você está, igual eu aqui, eu estou na coluna nome, certo? Na coluna onde eu escrevi nome. Se eu dou seta para a direita, a coluna do lado, a célula tem escrito idade. Então, ele vai para ela, e se eu dou outra seta, ele começa a soletrar. Quer ver? A seta para a direita. Aí. M-E, em branco. Olha, ele soletrou a palavra nome, né, que eu tinha lido toda, agora não tem mais nada escrito, eu vou dar seta para a direita. Coluna 2. Coluna 2, olha só. I de idade, ó. Vou continuar com a seta para a direita. D-A-D-E, em branco. Não tem mais nada escrito aqui, eu vou dar seta para a direita, ele vai para a coluna 3. Coluna 3. Como na coluna 3 não tem nada escrito, eu dou seta para a direita, ele vai para a coluna 4. Coluna 4. Então, se a célula para a qual você vai se deslocar, para a esquerda ou para a direita, estiver vazia, ele vai para ela, com mais uma setinha, ele sai dela e vai para onde você quiser. Agora, se houver alguma coisa escrito na célula, com a setinha para a direita ou para a esquerda, ele vai soletrar, tá bom? Agora, vamos considerar o seguinte, ó, vou descer com a seta. Linha 2. E vou dar seta para a esquerda. Coluna 3, coluna 2. Coluna 1. Coluna 1. Se existir, agora eu subo com a seta, ó. Linha 1, nome. Nome, tá? E o tab, se eu der tab, ele vai para a coluna 2. Eu já apertei o tab, olha só. Como é que eu identifico? A seta para baixo, Linha 2, seta para cima. Linha 1, idade. Idade. Linha 1 e coluna 2, porque eu sei que a coluna 2 é idade, tá bom? Agora, ó, vou dar outro tab. Vou descer com a seta. Linha 2, coluna 3. Aqui, ó, linha 2, coluna 3. Subo com a seta, Linha 1. linha 1. Ele fala primeiro linha e coluna, depois fala só linha. Eu vou dar outro tab. Seta para baixo. Linha 2, coluna 4. Subo com a seta. Linha 1. Então, o tab, ele vai levar você para a coluna da direita. O Shift Tab, olha só, Shift Tab. Desço com a seta. Linha 2, coluna 3. Subo com a seta. Linha 1. Então, conclusão. Como que funciona aqui Tab e setas? Seta para cima e para baixo, eu navego entre as linhas. Seta para a direita. Se eu estou dando uma seta para a direita, a célula que está do lado direito, célula é o quê? É o encontro da linha e da coluna. Se a célula estiver vazia, eu vou para ela e dela eu me desloco para qualquer lugar, é só apertando a seta, para a esquerda ou para a direita. Se na célula tiver algo escrito, a hora que eu pressionar a seta para a direita, ele vai soletrar,
tá bom? Então, essas informações com relação à seta, você já pode memorizar. Para baixo, linha. Para cima, linha. Para a direita e para a esquerda, entre as colunas. Apenas sabendo que se em uma coluna houver texto, antes dele sair daquela célula, ele vai soletrar o que está escrito. Vai depender de onde você está posicionado ali, né? E o Tab? O Tab leva você para a coluna da direita e o Shift Tab para a coluna da esquerda. Mas ele não lê. Esse que é o problema. Pelo menos até agora eu não descobri como. Então, nós vimos hoje como criar uma tabela. Você deve pensar a sua tabela antes. Você define quantas colunas, quantas linhas, ok? A última lembrança é que, estando dentro da tabela, Ctrl Home vai para o início da tabela, de novo, vai para o início do documento. Ctrl End vai para o fim da tabela, de novo, vai para o fim do documento. Tá bem? Fica tranquilo que a gente vai passar por muitas vezes aqui, vendo mais coisas sobre tabela, e aí a gente vai memorizando isso tudo, tá bom? Um grande abraço, até a próxima.